A nossa reflexão de hoje é a história de Charles Plumb. Charles Plumb era piloto de avião na Guerra do Vietnã. Depois de muitas missões, seu avião foi abatido. Plumb saltou de paraquedas, foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando sua experiência e o que havia aprendido na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem que sorriu dizendo: "Olá, você é Charles Plumb. Era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo?" "Sim, como sabe?" perguntou Plumb. Espantado, era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plumb quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu: "Funcionou perfeitamente. Caso contrário, não estaria aqui hoje. Devo a minha vida a você." Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir, pensando quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse bom dia. Eu era um piloto arrogante, ele um simples marinheiro aprendiz. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente dobrando centenas de paraquedas, tendo em suas mãos a vida de centenas de pessoas que ele nem conhecia. Agora, Plumb inicia suas palestras perguntando à plateia: quem dobrou seu paraquedas hoje? Você não faz ideia de quem Deus está usando em sua vida. Seja grato por tudo, seja gentil com todos, esteja em constante gratidão. Bom, eu não sei se essa história é verdadeira ou se alguém quis romancear uma situação e escreveu essa história. E até mesmo porque, preciso confessar, a minha dúvida se ela de fato é uma história acontecida, é que me parece, não sou paraquedista, mas me parece que no caso dos paraquedistas, são eles mesmos quem dobram os seus paraquedas. Não sei no caso do Exército, por isso estou falando aqui como leigo. Mas, verdadeiro ou não, essa história nos permite uma boa reflexão. E qual é a reflexão que podemos fazer? É a de que nós precisamos nos importar com as pessoas que nos cercam. Pessoas que muitas vezes estão a nosso serviço, ainda que não designadas por nós mesmos, mas que nós não damos a mínima para elas, sem saber que, muitas vezes, elas estão lidando com o cuidado de proteger as nossas vidas, de guardar as nossas vidas. É muito importante que a gente conheça as pessoas que nos cercam. É muito importante que valorizemos estas pessoas, independente do que elas fazem, seja algo muito importante ou algo muito simples. Eu me lembro de Jesus. Jesus sempre tinha uma atenção especial para as pessoas, não importando quem eram estas pessoas e qual era a importância dessas pessoas no contexto da sociedade da época. Ele sempre observava as pessoas, no meio da multidão ele sempre observava alguém, uma pessoa em meio à multidão e dava atenção a essa pessoa. Nós temos, por exemplo, o caso daquela mulher que ele se encontrou com ela lá na beirada do poço. Estava somente ela ali e Jesus gastou um belo tempo com ela e o resultado nós sabemos qual foi. E temos outras experiências bíblicas que nós podemos citar aqui. O caso de Zaqueu, por exemplo, aquele homem de baixa estatura que a Bíblia fala a respeito dele, que subiu numa árvore para poder ver Jesus. Dada a sua pequena estatura, a multidão impedia que ele pudesse ver Jesus. E olha que coisa maravilhosa, Jesus passando, aquela multidão o acompanhando e de repente ele olha e está lá, empoleirado naquela árvore, aquele homem. Um homem importante na sua época, um homem rico, mas que não podia ver Jesus por causa da sua baixa estatura. O que ele fez? Subiu na árvore. E onde Jesus o encontrou? Em cima da árvore. E Jesus então faz um convite para ele que a Bíblia não relata que ele tenha feito para ninguém mais da multidão. Jesus diz para ele:
Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ir lá na sua casa. Vou filar a boia lá na sua casa hoje. Desce daí. E a Bíblia diz que ele desceu e recebeu Jesus com a maior alegria. Se nós observarmos o comportamento de Jesus, como Jesus se relacionava com as pessoas, como ele valorizava as pessoas, como eu disse, independente da posição social delas, para Jesus só existia um tipo de pessoa, aquela pessoa que ele queria chegar ao coração dela, independente de quem fosse. E quero crer que o exemplo de Jesus é para nós também um exemplo. E é assim que eu imagino devemos viver. Por exemplo, você que tem alguém que trabalha na sua casa, você conhece a vida dessa pessoa, a história dela? Alguma vez você parou para ouvir a história dela? Como é a vida dela em família? Às vezes ela chega cedinho aí na sua casa, sai no final da tarde, depois de cuidar de tudo, e muitas vezes você não sabe nada a respeito da vida dela. E não me surpreenderia até se você nem soubesse o nome dela. De repente o marido chega para a mulher, aquela moça que trabalha aqui em casa, como é que é? Mas que moça? Aquela moça tem um nome, não é verdade? Eu estou falando isso do contexto doméstico, no contexto familiar, mas e no dia a dia? Não é? Aquela pessoa que entra com você no elevador, se tem um lugar que as pessoas ficam mudas no elevador. Você já percebeu isso? Você está no elevador, entra uma pessoa, o máximo que acontece é bom dia, bom dia. Aí todo mundo fica olhando para o pé. Se não olha para o pé, olha para o teto. Se não olha para o teto, olha para ver que andar que está. Se já olhou tudo, aí tira o celular e começa a olhar o que não tem para ver, porque está ali só para... Já viu? É uma oportunidade fantástica, porque está todo mundo naquele cubículo ali, está todo mundo fechadinho ali, naquele mundinho do elevador. Está ali uma boa oportunidade para se desenvolver uma boa conversa, mas não. Às vezes, no máximo que sai, calor voltou, né? Fez frio essa noite, né? E só fica nisso. A gente não procura estreitar esses relacionamentos. E, às vezes, pode acontecer que, num determinado momento, a gente vá precisar dessa pessoa, ou essa pessoa tenha feito alguma coisa que nos trouxe tanto benefício e nós nem tínhamos tomado conhecimento. Para encerrar, quero contar para você uma pequena história. Dizem que um rapaz estava procurando trabalho e uma certa manhã, indo para o trabalho, ele teve um estresse no trânsito e discutiu com uma pessoa, falou palavrões com aquela pessoa. Foi uma coisa assim absurda o que ele fez. Ele estava estressado, sem emprego e tal. Mas a outra pessoa tinha a culpa disso? Claro que não. A outra pessoa pacientemente ouviu aquelas agressões verbais, ouviu toda aquela situação e tocou a sua vida, tocou o seu caminho. E aquele rapaz, então, seguiu também o seu e foi para a entrevista de emprego daquela manhã. Quando ele chega lá no trabalho, naquele local onde ele faria a entrevista de emprego, qual não foi a surpresa? Quem era o entrevistador? Deu para perceber, né? Era exatamente esse, o cara que ele tinha xingado no trânsito, só não chamou ele de santo, era quem faria a entrevista com ele. E aí, como é que fica? Então, olha, muito cuidado, porque quando você está aqui na parte de cima da roda, alguém está na parte de baixo. Então, não cuspa para baixo, porque de repente a roda e é você que vai estar aqui e o outro lá em cima. E a vida tem uma lei de retorno que está registrada em Gálatas capítulo 6, versículo 7, e diz: tudo aquilo que você semear, isso também você colherá. Portanto, selecione bem as sementes e faça boa semeadura. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.